Boa noite para todos que, né, estão assistindo ao vivo, para aqueles que vão assistir depois essa live. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer imenso poder compartilhar esse momento com vocês de como que a gente supera as disfunções de um time, como que a gente pode ter times mais funcionais a partir de metodologias fantásticas que podem transformar realmente a nossa relação com a forma que a gente convive e a forma que a gente atinge resultados, né, dentro de uma organização e na nossa vida mesmo, né? Então, eu sou Érica Ponciana, já já a Mari se apresenta, o Thiago também. Então, sejam muito bem-vindos aí. Aqui na Online a gente gosta muito de começar, né, as nossas experiências com uma presença, com uma respiração, para que a gente consiga chegar nesse lugar do corpo, da mente e da presença. Então, quero convidar todos que estão assistindo ao vivo, para você que está no YouTube, para você que está em casa assistindo a gente, que possa fazer esse momento de pausa para que traga essa oportunidade, né? Depois de um dia tão, às vezes, cansativo, estar aqui e trazer esse momento de presença. Então, a gente vai fazer uma breve respiração. Então, se você puder fechar os olhos e trazer tua atenção plena para o seu corpo. Então, eu te convido a fazer 3 respirações bem profundas e conscientes. Então, inspira, expira, inspira e expira. Então, vai percebendo como que você está chegando, qual que é a sua intenção para esse encontro de hoje. E lentamente vai movimentando o seu corpo, trazendo um cuidado, né? Envolver o cuidado nesse espaço presente. E aí vai movimentando o teu corpo, abrindo os olhos, percebendo como que a gente está chegando aqui nesse encontro, né? Como estamos nesse momento. Então, e aí eu acho que está a Mauri aqui ao vivo, né? Então, se você quiser colocar aí no chat como que você está chegando, qual que é a sua intenção para esse encontro de hoje, de aprendizagem? Então, fica à vontade de colocar no chat como que está chegando, né? Como que a gente está chegando para esse encontro, quais as nossas expectativas, qual a intenção que temos para esse momento, o que que a gente gostaria de aprender. Que bom, tá animada. Maravilha, maravilha. Muito Érica, deixa bom. eu só falar uma coisinha que talvez seja uma dificuldade técnica que a gente está passando aqui. Eu acho que não está, o YouTube ele não está conectado, ele está lá como se a gente estivesse esperando para começar a live. Ah, é? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu vou recomeçar. É que às vezes o YouTube ele tem um delayzinho no ao vivo, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Mas acho que tá aqui sim, porque eu tô aqui Eu não tô vendo. só um minutinho. Mas pode ir Vamos tocando só. que eu vejo aqui e já aviso vocês. Tá bom. Tá, tá gravando, né, Mari? Tá gravando aqui pelo Zoom. Zoom, mas é só para ter certeza de quem vai entrar no No link do YouTube. YouTube e consegue ver, né? Porque senão a gente está aqui falando, eles não estão vendo, eles estão achando que a gente não Uhum. começou ainda a live. Sim, tá. É ao vivo, né? Ela vai estar aparecendo aqui. Eu não tô vendo no Vocês canal estão Não, e da a vendo? gente Mari. é assim, né? A gente resolve problema online, né? Deu problema, a gente já vai resolver criativamente, né? A gente não Então, pode, tá ao vivo sim. Tá. tá? Você tá Tá. vendo na online? Agora Eu vou foi. mandar o link. Tá, agora a Sim. gente está vendo aqui também. Legal. Boa. Oi? Bora então. Então, bora.
Então, quem somos, né? Quem estamos agora? Então, eu sou Érica Ponciana, como eu já tinha comentado, sou a fundadora aqui da OneMind. A OneMind é uma empresa que tem um grande, grande sonho em poder promover autodesenvolvimento, regeneração nas organizações, um espaço onde as pessoas podem realmente ser desenvolvidas em solo fértil. E esse é um sonho que eu sonhei e que pessoas maravilhosas também seguiram compartilharam desse sonho, né? Então, o Thiago, que é uma das pessoas que é meu companheiro de vida e de empresa, também embarcou nesse sonho para que a gente pudesse fazer e regenerar uma empresa que não pudesse ser apenas uma empresa de treinamentos, mas sim construir uma comunidade de seres pensantes para olhar para o mundo e pensar em novas possibilidades, novos futuros. Então, Ti, se você quiser trazer um pouco do seu sonho, do que te motivou a trazer a OnMind, para a gente poder seguindo aqui. Maravilha. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Os que estão assistindo pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Exatamente como a Erika falou, esse é um sonho que a gente já vem há alguns anos praticando e cada encontro, né, que a gente tem a oportunidade de estar nas empresas, a gente renova esse sonho e a vontade sempre se manifesta um pouco mais, né, da direção que a gente está seguindo. E como propósito da OneMind, né, a gente vem estudando diversas tecnologias humanas, sociais, para conseguir trazer um pouco mais de humanidade, de leveza, de propósito para o ambiente corporativo, né? Eu venho de ambiente corporativo e a gente sabe que nem sempre, né, acho que na maior parte das empresas sempre tem algum problema com comunicação, com estresse. Então, esse sonho é de trazer um pouco mais dessa humanidade em ambientes mais leves, que a gente possa encontrar propósito naquilo que a gente faz. Cada vez mais motivado e, por sorte, a gente tem a Mari como um grande parceira nossa aqui da OnMind. Também vou passar a bola para a Mari falar um pouquinho dela. Bom, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, falar um pouquinho da coisa que a gente ama fazer, né? E para mim é um prazer enorme estar junto com a OneMind nessa. O que me motiva também muito a estar junto com a OneMind é porque a gente pensa muito parecido, eu sou muito conectada com os valores, né? E até pela minha história, né? Eu também venho do corporativo e nessa trajetória eu vi na prática que sustentar uma performance de verdade é baseada na confiança. A gente não consegue basear bons relacionamentos sem confiança, sem parceria, né, sem boas conversas, sem criatividade. E na OneMind a gente consegue fazer isso, né? Sustentar e levar para as empresas essa missão. E aí eu vejo assim que quando a gente dedica o nosso coração e tudo que a gente acredita para o outro, isso vai ficando cada vez maior, né? Então, estar junto com a Mind é um prazer enorme para mim. E eu tenho também na minha história essa coisa, né? Muito tempo no corporativo, liderança de projetos estratégicos em grandes empresas, muito tempo trabalhando com problemas, né? Em resolução de problemas. E hoje, percebendo, né, nesses projetos que o mais importante era a humanização, era a confiança, era o comportamento dos líderes e dos times, hoje eu consegui fazer essa transição, estudei pra caramba, né? Me preparei e, assim, há 10 anos eu já estou trabalhando com desenvolvimento humano e há 1 ano e meio, quase 2, com a Mind. Muito feliz. Então, no final, né, do nosso encontro, vamos entender como é que está nosso público, não sei se vai ser possível da gente fazer, mas a gente pensou num sorteio, né, uma sessão de action learning, mapeamento das 5 disfunções no time. Então, a ideia é que a gente consiga fazer um sorteio, e se caso a gente não tenha, né, por algum motivo, as pessoas disponíveis aqui no Zoom, a gente vai oferecer isso depois para as pessoas que estão na nossa live, na nossa lista, para que possam aproveitar esse presente que a gente trouxe para vocês. Então, aproveitem muito esse conteúdo, seja agora ao vivo,
ou assistir depois essa grande ferramenta que pode transformar a nossa maneira de se relacionar entre equipes. Então, Mari, é contigo. Então, pessoal, muito importante que a gente, para as equipes e para os líderes, né? A gente sempre está olhando, né, o que está pegando nos times, né? E quando a gente olha equipes que não estão funcionando muito bem, a causa nem sempre é a falta de talento ou de recursos, né? Muitas vezes o que atrapalha a gente, ou um time que poderia ter uma alta performance porque tem talento, tem recurso, tem tudo que precisa, são padrões invisíveis de relacionamento que vão se repetindo. O Patrick Lencioni, né, que é a pessoa que entendeu e sistematizou, estudou profundamente o funcionamento dos times, ele chamou isso de 5 disfunções de um time. Né? Eu estou até com... Cadê? Meu livro não está aqui do lado, eu estou já com outro livro aqui. Mas ele é um livro de cabeceira, ele está sempre aqui por perto. Que esse livro ele chama Cinco Disfunções de uma Equipe, né? Eles são como uma escada invertida. Uma vai levando a outra, mas elas também são sistemáticas, elas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a base da pirâmide é a falta de confiança, né? Foi o que eu comentei que eu percebi lá quando eu já trabalhava com equipes de projetos estratégicos, quando uma equipe era super entrosada, né, falava o que estava pegando mesmo, né, não tinha medo de falar, né, as coisas iam melhores, né. Então tudo começa aqui, né, quando sem confiança o time não funciona bem. E não é aquela confiança do tipo assim, eu tenho confiança que a Erika vai entregar o que ela falou que ela ia entregar, que o Thiago vai cumprir com as coisas que ele falou que ele ia cumprir. Isso pode acontecer sem eu ter a confiança, que é esse tipo de confiança que o Lencioni fala, que é, putz, Érica, errei. Nossa, dei uma mancada aqui, meu. Não sei fazer isso. Thiago, me ajuda, que eu não sei fazer isso. É admitir, sabe, no dia a dia, quando a gente admite para o outro e no dia a dia que eu tenho uma vulnerabilidade, que eu não sei tudo. E a gente seria até arrogante se a gente achasse que a gente sabe, né? No mundo complexo que a gente vive, né? Então, quando a gente é capaz de contar com o outro de verdade, né? A Érica me contou uma história, né, Érica, de quando ela trabalhava lá na Localweb, que é a equipe comercial, quando chegava no fim do mês, eles diziam quem bateu a meta, qual equipe que bateu, qual equipe que não bateu, e se uma não tivesse batida, todo mundo ajudava aquele ali, né, a bater. Isso é confiança, né, de você falar, putz, se eu não conseguir, por qualquer que seja o motivo, porque a vida, ela é imprevisível, né, e a única coisa que a gente sabe é que a mudança vai acontecer, né? A única certeza que vai mudar. Então, esse tipo de confiança, de eu poder contar com a pessoa que está trabalhando comigo, preciso gostar dela. Aqui não é sobre gostar, sobre ser fofinho. Aqui também não é sobre falar, nossa, todos os seus problemas, toda vez que você vai ter uma reunião, toda vez que você vai ter uma interação. Não é isso que é vulnerabilidade. Né? Você pode ter sensibilidade com a pessoa que está na sua frente, isso é muito bom, é muito humano. Mas não é sobre isso. Quando a gente está falando de vulnerabilidade, é isso, é falar, errei, tá? Ou me ajuda aqui que eu estou precisando, não sei isso, admitir que não sabe, né? Essa aqui é a base da confiança. Aí a gente vai para o meio do conflito. Se eu não tenho confiança, eu não vou colocar minha opinião sobre o que está acontecendo, sobre qual é o problema, não é verdade? Se você não tem confiança na pessoa, você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Eu já não falo que eu não sei, porque eu não confio que a pessoa vai me apoiar, né? Então aí eu não vou colocar minha opinião, não vou me arriscar a discordar, eu vou fazer aquelas mãos de. O Lencioni fala das mãos de dinossauro, né? Que é aquela coisa assim, eu encurto aqui meus braços falando, não, eu não quero, não vou fazer não, né? Não quero trabalhar, faz aí você, né? Não me conte fora dessa aí, né? Tipo, e o pessoal vai deixando aquela harmonia artificial, por isso que tá essa harmonia artificial, assim, ninguém entra muito no problema, não fala muito, não discute na hora da reunião, na hora que precisa resolver. Só que sai dali, o que que acontece? Todo mundo, né, comenta, você viu o que aconteceu ali na reunião? Eu aqui não vou me meter, tipo, né? Essas dinâmicas que acontecem fora da equipe, dentro não acontecem. Então, isso daí é um comportamento bem ruim, né? Que a gente vê quando não tem esse engajamento no conflito produtivo. E o que que é conflito produtivo, né? O que que é uma equipe que funciona bem quando ela não tem medo do conflito? Ela vai e fala.
Fala assim, poxa, Mari, olha, eu estava esperando isso daqui de você. Ou, poxa, aqui você errou. Já aconteceu, né? O Thiago já me puxou a orelha uma vez que eu fiz um negócio numa comunicação, né? Ele é muito cuidadoso. Falou, Mari, ó, você está colocando um negócio aqui que não tem nada a ver, ó. Você percebeu que isso daqui não tá... Eu, ixi, é mesmo, não, obrigada. O fato dele ter me colocado um problema que estava acontecendo, um erro, apontar um erro, não foi um motivo para eu ficar, putz, olha, Thiago, tá vendo? Não vai com a minha cara. Não levo, a gente não leva por pessoal quando a gente confia. A gente sabe que a pessoa está falando aquilo para eu fazer meu trabalho melhor e para o trabalho da empresa ser melhor, né? Então, quando a gente não tem medo de apontar as questões, a gente realmente pode evoluir como equipe, né? E aí, se eu não falo, não tenho conflitos produtivos, não sou sincero comigo mesmo, né? E com o time, porque uma coisa que o Lencioni fala que eu gosto muito, que ele fala, você falar o que é correto e o que você está sentindo, ou até às vezes, ó, tipo, ontem eu não estava legal, falei meio torto com você, desculpa. Também é uma forma da gente é, fazer conversas difíceis, né? Vamos falar assim. Você não vai se comprometer também. Porque quando você não fala o que você pensa sobre o processo, você deixa alguém decidir, você sempre vai estar, ou os membros da equipe vão estar sempre insatisfeitos com o que saiu de resultado, né? Falar, não fui eu que fiz isso daqui, foi aquela pessoa lá. Então, vira uma coisa assim, um ciclo vicioso de você não colocou sua opinião, ou não teve oportunidade de ser ouvido, porque ali existe uma dinâmica de não se colocar o que é o problema mesmo. Aí gera falta de comprometimento. Se eu não participei da construção disso daí, ó, quem fez, então agora quero ver dar certo. Não é? Então as coisas assim. E aí, ao invés da equipe colaborar, ela vai, né, não vai se comprometer, os prazos passam, os problemas vão se arrastando, as decisões vão se arrastando. E aí, isso cria a próxima disfunção, que é, vocês já participaram de alguma reunião que tá todo mundo assim, ao invés de ir no problema, na causa do problema, fica procurando quem é o culpado do problema? É super comum essa dinâmica, é uma dessas dinâmicas ocultas, né? Que vão acontecendo, que assim, pô, eu não fui eu, não tem nada a ver com isso, nem me comprometi a fazer isso daí, então não vem me, né? E aí, então a culpa é do outro, né? E aí, ao invés de colaborar, fica todo mundo meio que ali de cada um se segurando, né, de um lado. E aí o que acontece? Isso tudo faz com que as pessoas trabalhem em silos, né? Vai ficando cada um no seu quadrado, cada um no seu, na sua área, né? Cada um protegendo o seu território, quando na verdade ninguém está olhando o resultado do todo, né? Tipo, eu estou preocupada se eu vou ser promovido ou não, se eu vou estar bem visto ou não, se eu não vou ser culpada de nada, então como é que eu faço, que análises que eu tenho que fazer para chegar na reunião e mostrar que não sou eu o culpado, ao invés de estar pensando o que que a gente pode melhorar no processo, o que que a gente pode melhorar para o cliente, eu estou sempre colocando a minha energia em, né, mostrar que eu não sou culpado e me promover, porque eu não confio ali no restante, né? Então, e tem também aquela coisa, numa equipe assim, a gente perde muitos talentos, né? Porque as pessoas preferem conversar e ser autênticas, né? Poder falar o que pensam e construir junto. Então, a gente vê que dá para perceber, né? Que quando a gente que elas são interconectadas, né? Uma vai prejudicando, né? Ou alimentando a outra, né? E essas cinco disfunções acabam se retroalimentando e juntas elas explicam por que tantos times com potencial enorme não decolam, né? Não vão para frente, não chegam no resultado. A boa notícia é que isso daí pode mudar, né? Quando a gente vai fazendo um trabalho que a gente já fez, né, Erika, Thiago, que a gente vê esses times entendendo e explorando essas vulnerabilidades, né? Essas disfunções, a gente consegue olhar pelo caminho do funcional, né? Do saudável. Então, isso traz muitos benefícios. Ô Mari, e Hum. mediando aqui esse diálogo, o que que você enxerga assim que para ajudar quem está assistindo, né, que os líderes, as pessoas depois próprio de desenvolvimento humano, RH, quais é, sinais que as pessoas, exemplos que você poderia dar que mostra que essa equipe está vivenciando alguma disfunção dessa, assim?
Você É, consegue. é essas, né? Você começa a ver que as decisões vão se arrastando, né? Assim, coisas importantes perdem, os prazos acabam se perdendo, porque as pessoas estão trabalhando em silos, né? É difícil elas terem conversas difíceis, é difícil elas terem é, interação colaborativa. Elas Hum, parecem que estão sempre se degladiando ali, né? Então, sempre que parecem inimigos, né? E não uma equipe. E então, uhum, e as relações, você percebe que as relações elas são meio artificiais, né? Eu tipo, eu concordo com você na reunião, eu falo, beleza, beleza. Mas aí eu tenho essa atitude que eu comentei, né? Que é os bracinhos de dinossauro, né? Tipo, eu não eu comprometo ali, eu falo sim, mas não é muito que me não ajo, né? Para não coloco a minha energia necessariamente no resultado. Estou mais preocupada com a minha posição, com o meu, onde eu vou, né? Isso não é ruim, né? Eu cuidar da minha carreira, cuidar da minha postura, da minha posição, saber para onde eu quero ir, não é sobre isso. Isso não é disfuncional de forma alguma. Mas assim, quando eu só me preocupo com isso e não me preocupo com os resultados coletivos, né, que é o todo, eu não vejo, eu não. E sabe uma coisa que é muito interessante que a gente sempre vê nessas dinâmicas, o time de pares não trabalha como uma equipe colaborativa, ela só trabalha para o time que responde para ela e para o seu superior, né? Agora, os pares, eles ficam meio que ali nessa, nessas disfunções, né? Então, e vamos combinar que muitos dos times que a gente mentora, eu acho que não sei se acho que 100% deles, né? Eles são todos líderes de alta liderança, né? Então, assim, eles têm muitas pessoas embaixo e as decisões que eles tomam são muito importantes. E o mais importante, a atitude deles modela o como as equipes trabalham, né? Então, se eles estão competindo ao invés de colaborar, o que vai acontecer? As equipes vão competir ao invés de colaborar. E aí vira uma cultura tóxica, né? Isso não é legal. Então, isso daqui ajuda as pessoas a entenderem como que eu posso me comportar, como que eu posso colaborar para ter uma cultura mais interessante, né? boa, Nossa, boa. Mari, isso realmente é verdade, assim, porque no corporativo a gente sempre vê os times, né, concorrendo, né? É uma concorrência que realmente ficam se gladiando. Uhum, Tanto na parte quando eu trabalhava com desenvolvimento, tinha a parte de a qualidade que brigava com o desenvolvimento, ou o desenvolvimento que Uhum. briga com o produto, ou o produto que briga com vendas. Então sempre parece que tá aquele cenário de caos, porque ninguém se entende, ninguém quer falar, e ninguém quer abrir mão, e ninguém quer pedir ajuda, e fica aquele uhum. caos corporativo, né? E é um sistema, né? Todo mundo precisa se ajudar para o negócio sair ali, né? Então é muito mais interessante, os resultados vêm de uma forma muito mais interessante quando as pessoas estão em harmonia, né? Sim, perfeito, perfeito. Então, vou passando aqui. A prática do Pulses eu passei, Mari, porque como a gente tem aqui, eu vivo poucos, então a gente passa, tá? Tá bom, combinado. Mas assim, quando a gente estiver com mais pessoas, a ideia é que a gente possa, em algum momento, talvez o que a gente podia fazer é trazer as perguntas para o pessoal só pensar, quem for ver Boa. depois, dar uma olhada assim, poxa. Como é que tá o meu time ali, né? Ou como é que eu tô agindo? Enfim, as perguntas eu achei super legais ali. As perguntas que a gente pode refletir, então, primeiro é isso, né? Quais são as disfunções presentes no seu time hoje, né? Então, você percebe que é falta de confiança, falta de conflito, medo do conflito, falta de comprometimento, essa evitar se responsabilizar, né? Ou responsabilizar os outros. Então, qual é a disfunção que está mais sendo vista ou que você percebeu hoje aqui? E também uma outras reflexões que nós trouxemos, primeiro sobre o conflito, né? Então, conflito é sempre um sinal de problema em equipe? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Qual que é a visão? Na nossa, aqui é ótimo, né? O conflito ele movimenta, a divergência de ideias é importante, é o conflito que faz uma equipe realmente crescer. E como isso é visto, né? E a gente também trouxe essas reflexões sobre qual práticas que hoje é feita nos times, né? Para
ajudar a fortalecer a confiança? Que práticas que são feitas na sua organização? Então, reuniões diárias, espaço para vulnerabilidade, o que que se faz para isso? E a última pergunta foi se um líder, né, sendo você um líder de equipe, de um time, você evita conflitos? E quando tem conflitos, qual a primeira atitude das lideranças? A gente sabe que às vezes, muitos líderes ignoram, né? Tá tendo conflito, eu vou ignorar, não vou, vou pedir mais atenção, mais foco, ou eu vou olhar de frente esses conflitos estão emergindo no meu time. Então, foi essas perguntas que a gente traz para provocar um pouco essa reflexão de como é que está essa disfunção nesse time. E depois contem pra gente aí nos comentários, né, do YouTube, porque depois a gente vai estar acompanhando, vai estar lendo. Então, já que a gente talvez não tenha uma interação ao vivo, a gente pode depois interagir enfim, conversando por aqui, né? A ideia é essa, que a gente possa interagir. Eu vou falar um pouquinho do Action Learning, né? Porque na chamada a gente falou, né, sobre como que a gente encaixa essas essas duas metodologias que são incríveis, né? E que elas, porque o Lencioni ele traz muito o quê, né? E essas questões que a gente trouxe para vocês, mas a gente tem uma metodologia na OneMind que a gente vai colocando e trazendo dentro dessas disfunções, a gente vai trazendo várias ferramentas, né? A cada encontro, porque a gente divide em encontros, né? Então, a cada ferramenta, a cada encontro a gente tem várias ferramentas, várias metodologias também que a gente usa, né? E o Action Learning, ela é uma metodologia super legal quando a gente está falando de medo de conflito e conversas difíceis, né? Por quê? Porque ela é uma ferramenta que a gente tem usado para promover justamente essas conversas que ninguém gosta de ter conversa difícil, né, gente? Vamos combinar? A gente, quem é líder, nós três aqui já fomos líderes. Eu não sei, o Amaury também, se quiser aqui participar, falar se ele é líder ou não, né? O que, que ele faz, enfim. É, a gente sabe que, e nem assim na vida, né, gente? Não é só na empresa, né? Na vida, né? Ah lá, o Amaury falou que sim, que é líder. Então, na vida a gente não gosta de ter conversa difícil, né? Então, para quê, né? Mas, na verdade, é importantíssimo e saudável para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da equipe, né? Não dá para a gente simplesmente não ter essas conversas, né? E o Action Learning, ele nos ajuda a ter essas conversas em equipe, né? Na verdade, com uma abertura e com metodologia. Então, a gente faz com que o facilitador do Action Learning ele consegue fazer essa conversa fluir, né? E como é que é isso, né? Então, primeiro assim, o que que é, né, o Action Learning que eu estou falando, mas a gente não contextualizou o que que é, né? É uma metodologia que ela é usada no mundo todo para resolver problemas reais, urgentes. Então, assim, não são problemas hipotéticos ou problemas é, ou case, né? A gente vai pegar um problema real, né? Quando a gente pega um problema real da empresa, daquela equipe e trabalha o problema real, até porque se a gente não está trabalhando com um problema real e urgente, a equipe não engaja da mesma forma. Trabalhar com uma coisa hipotética, você não está engajado como um problema que está pegando no seu calo ali, né? O que você tem que resolver para chegar no seu resultado. Então, o legal disso que já engaja é que a gente trabalha com problemas reais de uma forma muito interessante, né? O próprio nome já diz, Action Learning significa aprendizado em ação. Então, isso significa que o time, enquanto ele age, ele também está aprendendo e ele está solucionando o problema, né? Então, é um processo estruturado e que tem duas regras só. São duas regras básicas, o resto tudo o time que resolve se sim ou se não e como. Então, a primeira regra é que só pode se fazer afirmações se for perguntado. Então, isso tira aquele blá 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 do tipo, eu acho que isso, eu acho que aquilo, corta, assim, tipo, muito
Me veio uma palavra em inglês na cabeça, mas assim, daquelas bobagens que a gente fala, né? Que é bullshit, tá? A gente fala, tipo assim, que você fica às vezes 2 horas numa reunião que não resolve nada, aquelas reuniões assim, que você fala, gente, não aguento mais. Por que que não foi um e-mail essa reunião? Interminável, né? A quantidade de reuniões que Você não não se decide nada, né? resolve, e não sai nada, e precisa de uma outra reunião para resolver a reunião, né? Né? A gente até gosta de passar aquele videozinho do Porta dos Fundos reunião. Depois que vocês quiserem, depois que vocês acabarem a live aqui, pausa e vai procurar esse vídeo, que é muito bom. Porque assim, é reunião em cima de reunião que não resolve, né? O não action learning acaba com essa regra, acaba com isso, porque assim, as pessoas vão no foco, né? Isso ajuda muito a focar. E a segunda regra é que o facilitador, né? Ele, ou a facilitadora, né? Ela garante que o grupo não apenas resolva, que o grupo reflita e aprenda, né? Enquanto está resolvendo o problema. Então, por exemplo, um facilitador de Action Learning não precisa entender do problema que vai ser discutido. Ele só vai entender o que está acontecendo, a dinâmica, né? Vamos resolver esse problema, então vamos fazer perguntas. E aí a mágica acontece, né? Claro que eu acho o que eu acho lindo é que é uma metodologia bem antiga, na verdade, e ela veio se refinando ao longo dos anos. E hoje ela é simples, mas esse simples, sabe aquele simples que veio de uma coisa super complexa e que ficou simples e que é genial? Eu acho que é assim que é o Action Learning. Mas e o que, que torna assim a gente fazer o action learning dentro do meio do conflito, né? Como a gente tinha combinado, que a gente tinha falado, né? É que ao invés de alguém falar tipo, isso daqui não vai dar certo, ou eu não quero falar sobre isso, quando eu te faço uma pergunta, isso expande, né, o seu pensamento e o pensamento do time como um todo. Então, por exemplo, às vezes quando a gente vai discutir problemas, a gente já chega com uma solução, né? Por exemplo, dá um exemplo, sei lá, estamos com um problema que o pessoal está trabalhando em silos, né? Que ninguém dá muito atenção para o problema. Eu só acho que o outro está me atrapalhando, né? Por exemplo, a Erika é comercial, eu sou operações, ela vendeu lá um negócio que o cliente quer e eu não consigo entregar o que o cliente quer. Aí eu vou, né? Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa muito criativa, entender melhor, então eu vou odiar a Erika pro resto da minha vida. Mas na verdade, se eu fosse lá e conversasse com a Erika e ela conversasse comigo, o negócio seria outro, e entender, né, a necessidade do cliente, por isso que mudou o meu processo, né? Então, é aquela coisa de matar o mensageiro, né? Mas é muito diferente, por exemplo, quando alguém fala assim, putz, ao invés de eu afirmar uma coisa, falar, eu acho que a solução é essa, eu perguntar sobre o que que você acha sobre isso? Qual que é a visão que você tem sobre o meu processo? O que que te atrapalha, né, nesse problema? Como que você está enxergando esse problema? É, como que a sua área reage quando chega assim alguma coisa muito em cima da hora? Ou quando você não consegue se comunicar comigo e entender direito o que o cliente pediu, e aí acaba saindo uma coisa meio torta lá na frente, né? Então, assim, eu acabo expandindo e usando o conhecimento coletivo ao invés de chegar numa solução e pá, né? E eu acho que a gente pode falar também um pouquinho de perguntas, né, Tiago, que você tinha passado aí. É, Quando a gente usa perguntas abertas, né? E por que que elas importam? Por que importa tanto a pergunta ser aberta? Porque para a gente chegar numa solução, quando a gente coloca ou um fato, né? Ou eu já coloco uma ideia, porque a gente tem muito isso, né? De ter um problema, já pular para a ideia, né? Não maturar e entender melhor o problema, a gente já quer resolver, né? Quem é assim? Todo mundo. É uma coisa assim, por isso que precisa de um facilitador, porque é um instinto nosso, assim, tem um problema, vamos resolver. Não passa por um entendimento mais profundo do problema. E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, acho que nunca pegamos um problema assim, pá, de cara. Sempre tem que refinar e entender o que tem por trás, tanto que a metodologia ela faz isso. Quando chega um apresentador do problema e apresenta o problema. Depois que a pessoa apresenta o problema, a gente faz um monte de pergunta para entender se aquele realmente é o problema ou se ele é um sintoma do problema. O problema, a causa do problema está meio mais aqui embaixo, sabe? Então ele refina, entende melhor, né? Ó, chegou alguém aí para se juntar a nós. É,
quando a gente entende que esse daqui é um sintoma, o problema está um pouco mais embaixo, né? A gente consegue refinar esse problema e entrar no problema como ele realmente é, né? Tipo, no ponto, na veia, né? E o que que as perguntas abertas ajudam a gente nisso, né? Você pode passar o próximo, Tiago, por favor? As perguntas abertas, como eu falei, elas promovem reflexão, elas expandem, né? Quem aqui conhece metodologias de inovação sabe que a gente trabalha ali, muitas metodologias, né, trabalham com aquele duplo diamante, né? A convergência e a divergência, né? Então, quando a gente está querendo entender um problema, a gente quer divergência, né? A gente quer pensamentos diferentes, entendimentos de conhecimentos diferentes sobre o problema, né? Então, promover reflexão sobre aquilo, né? Expandir, deixar o pensamento criativo também fluir para que a gente possa ver novas possibilidades, né? Então, isso promove a inovação. E inclui também, porque quando eu pergunto, se eu pergunto, Érica, o que você acha sobre esse problema? Tiago, você acha que é assim mesmo? Como é que é na sua área? Você está incluindo as pessoas, né? É muito diferente de um líder que chega e fala, "Ó, agora vai ser assim." Não, vamos. Como é que essa equipe, com a inteligência que tem aqui dentro, porque as equipes, né, elas têm muita inteligência ali, né? E quando a gente chega e decide, a gente perde toda essa inteligência e só coloca as pessoas para fazer algo que está ali, né, fechadinho. Claro que tem decisões que são, né, top-down, vamos dizer assim, que tem que ser assim, pronto. Mas a maioria delas do nosso dia a dia, elas têm essa oportunidade, né? Mas entende o ponto? Como perguntas abertas são tão importantes para nós? E perguntas fechadas, o que que elas fazem? Elas não são ruins, mas elas trazem um elemento ela traz elementos para o fechamento, para decidir, vou para cá ou eu vou para lá? O que que tem o menor custo com o melhor benefício? O que que eu priorizo, né? Como que eu olho a minha concorrência e entendo, né, essas dinâmicas. Enfim, então eu estou decidindo, fechando, detalhando, né? Quando eu quero detalhar também, entender, é legal fazer pergunta fechada. Ela move para frente, né? Beleza, acho que ficou claro, né? A gente pode até fazer um jogo, né, para entender assim por que as boas perguntas são portas, né? Eu gosto muito dessa frase. Toda vez que a gente faz uma pergunta poderosa, a gente convida o outro a atravessar com a gente, né? Então a gente não vai sozinho naquela pergunta, a gente não fica na dúvida, a gente inclui quem está ali com a gente, coloca essa inteligência a serviço do todo. E quando a gente está no grupo, todo mundo ali está aprendendo, a gente coloca as habilidades de liderança em prática, né? E é muito legal, promove conversas muito interessantes. Vamos brincar? Vamos fazer um jogo? Então, Thiago, você topa? Vamos lá, é livre e espontânea pressão, aquele tipo, É, pá! Ai, vamos lá. Mas assim, ó, é, é um jogo de perguntas que a gente faz assim para a gente entender o poder das perguntas abertas e fechadas para a gente resolver um problema, né? Então, é, vamos começar. A primeira rodada a gente vai pensar. Eu vou pensar num. Você pensa num objeto, Thiago, e aí eu vou fazer algumas perguntas. E aí eu só posso fazer perguntas fechadas, né? Para tentar descobrir qual que é esse objeto, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, Érica, você faz um favor pra gente? Você conta quantas perguntas eu vou fazer a cada rodada? Vai colocando um palitinho. Cada vez que eu fizer uma pergunta, você põe um palitinho aí, por favor. Então vamos lá. Eu só posso perguntar coisas que sejam sim ou não, tá? Nessa primeira fase. E aí é 1 minuto para essa primeira fase, ó. A gente vai tentar em 1 minuto. Vou até colocar aqui no meu timer aqui. 1 minuto. Pensou num objeto, Thiago? pensei. Tá, então vamos lá. É de plástico? Não. É pequeno? Sim. Ele é menor que a sua mão? Não. Desculpa, sim, sim, sim. Sim. É, ele está na sua mesa? Está. É de Sim. metal?
Tem partes. É amarelo? Não. E você usa todos os dias? Não. Você usa uma vez por mês? Ou mais. É, você gosta de. Você usa no seu trabalho? Ou é. Não. Não, então é um uso mais pessoal seu, Sim. tá? Você gosta muito desse objeto? Mais ou menos. Beleza, Gosto. Eu deu um gosto, assim, né? minuto, não cheguei nem muito, não faço ideia de qual seja. A Vou Permari falar fez depois. uma, Ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. 12 perguntas fechadas. eu Tá, vou manter o objeto? agora, Manter o objeto ou troca? mantém o objeto. Tá. Agora eu vou fazer, mesmo um minuto, ó, o Mauri gostou, tá rindo aqui, ó. Mesmo um minuto, eu bombardeei você de perguntas. Os mesmos um minuto, eu vou fazer perguntas abertas agora. Combinado? Mesmo objeto. Vamos lá. Comecei. Não posso perguntar qual objeto, né? Porque senão fica muito fácil. Qual a utilidade desse objeto? Proteger. Ele é um descanso E de também, pé, e também estético. estético. Ele é. Quando você usa para proteger, ele faz. O que ele protege? As vistas. É um protetor da tela? Não, é um protetor que também serve como estético. Tipo, pra aparência. Aparência? Que ele protege a sua vista? Isso. Meu Deus, vai acabar meu um minuto. É um óculos? Sim. Ah, muito, tá vendo? Quantas perguntas eu fiz agora? Falta 10 segundos Uma, aqui. duas, três, quatro, cinco, seis. Metade das perguntas abertas. E aí, adivinhou o objeto, Muito, né? Então, muito. assim, olha É que eu também não aqui. quis entregar, né? Porque senão, pô, nossa, eu uso pra proteger do sol. Aí fica muito caro. Aí é muito fácil também, né? Mas aí você vê, uma pergunta aberta, ela abre, ela expande, né? Então, assim, ó, as perguntas abertas, né? Elas são aquelas que não têm uma resposta certa ou previsível, né? Pergunta fechada é sempre sim ou não, ou alguma coisa ou outra, né? Então, elas fecham, né? Aquilo lá para decidir é boa, mas para você entender algum problema, ela vai te direcionar, né? Agora, perguntas se começam com como, né? O que, de que forma, quais seriam as opções, qual que é a função, né? Que foi uma que eu fiz aqui, qual que é a função, você usa para quê, né? Como que ela faz isso, né? Você falou também de estética, né? Então, assim, ele abre a percepção sobre aquela questão, né? Então, e olha a energia, se a gente for colocar, né? Quanta energia eu coloquei para descobrir que com pergunta fechada, 12, né? Eu fiz, com um minuto aqui, eu fiquei fazendo um monte de pergunta, bombardeei o Thiago e não descobri. E aí, com a pergunta aberta, foi assim, metade do tempo ainda sobrou um tempinho, diante de 10 segundos ainda para dar um minuto, né? Então, olha como a gente despende muita energia quando a gente faz perguntas fechadas para resolver um problema. E também tem a questão da qualidade da pergunta, né? Quando você faz uma pergunta aberta, é uma pergunta, parece que é um pouco mais inteligente, né? Você gasta menos energia tentando, né, adivinhar o. Exatamente. E também quando ouvindo, né, a perguntas abertas, elas saem sempre, eu fico pensando nas conversas difíceis, da acusação, e sim num tom investigativo, Hum, curioso, para que a pessoa entenda, para que você entenda como que a pessoa chegou até ali, né? Às vezes na hum, liderança, a pessoa errou, puxa, mas sempre erra, a pessoa não consegue fazer, ou você entrou nesse julgamento, e aqui você estava num tom de curiosidade, num tom uhum. de interesse, e isso cria conexão, né? Cria confiança, e é muito interessante mesmo. É muito legal. E a gente vê isso na prática, né, Erika? E o Thiago também, né? Que quando a gente faz facilitação de action learning, a gente vê essas dinâmicas, porque muitas vezes as pessoas querem fazer perguntas assim, né?
Ai, mas e se você fizer isso, você acha que você vai ter esse resultado? Porque aí a pessoa está dando uma opinião em forma de pergunta, né? Então, só que assim, é sim ou não, né? A resposta para isso é sim ou não. Não expande, né? Então, às vezes, a gente é tão inteligente, a nossa mente é tão inteligente, que a gente começa a bolar pergunta para tentar fazer do nosso jeito, não querer ouvir a pessoa, sabe? É muito interessante quando isso acontece. Induzir, E né? Na própria pergunta já induz a pessoa a responder. Exato, então o facilitador, a facilitadora tem que estar muito atenta para essas dinâmicas, porque a gente quer muito resolver, então até na pergunta a gente quer já um jeito, né? Mas aí, para a gente fechar essa questão das perguntas abertas, gente, isso é para a vida, tá? A gente está falando aqui do Action Learning, mas assim, se você está numa reunião de feedback, se você está numa reunião, ou se você quer saber mais de uma pessoa que você gosta, né? Que coisa legal perguntar e ouvir de verdade, não é? Tem tantas aplicações para perguntas abertas, né, gente? Então, assim, olha o que elas resultam, né? Então, elas geram mais participação, todo mundo pode contribuir. E numa sessão de Action Learning, a gente faz questão e faz parte da metodologia ouvir todo mundo, né? Tanto que a gente trabalha a habilidade de liderança, uma das habilidades de liderança que a gente trabalha é a escuta e a outra é incluir o outro, né, na conversa. Então, quando a gente percebe que alguém não está participando muito, é mais quietinho, porque a gente sabe que algumas pessoas são mais tímidas mesmo, e faz parte, né? Elas têm que ser ouvidas porque elas têm ouros dentro dessas mentes aí, esses coraçõezinhos, né? Então, elas ampliam as perspectivas, como a gente falou, né? Elas expandem, a gente sai do óbvio, daquele um mais um, do binário, né? E vai para possibilidades infinitas aí, né? Perguntas, elas podem levar a gente para muitos lugares, né? E o que é legal depois que a gente tem uma fase que a gente fecha isso e converge, né? Elas tiram o peso de ter a resposta certa, gente. A gente está numa, né? Assim, cada mergulho é um flash, né? Ultimamente no Brasil, em todos os lugares do mundo, né? Assim que tipo, um dia você acorda, né? O mundo já mudou. Parece que você foi dormir ontem, hoje já, putz, a economia tá toda diferente porque os Estados Unidos tomou decisão ali, aí eu não sei quem jogou bomba lá, não sei o que, rararara, e as coisas, a economia vai mudando, né? Então a gente tá acompanhando vários clientes nossos, né, na OnMind que estão, putz, agora tem questões novas tem que procurar novos fornecedores, porque, enfim, e aí quando você tem esses problemas que são urgentes, para sentar e conversar, tirar o peso tu ter a resposta para isso agora. Não, gente, vamos aqui conversar e trocar, e expandir e ver possibilidades da gente resolver isso com a inteligência coletiva, né? Não só assim, sei lá, o responsável da área fiscal e o cara de supply chain ou a mina de supply chain que vai ter que resolver tudo, né? Não, vamos ver onde impacta, como que a gente pode resolver juntos com a inteligência coletiva. O foco fica no aprendizado, né? E a gente cria segurança psicológica, gente, porque todo mundo fala muito de segurança psicológica, né, hoje em dia, mas muito pouca gente sabe como fazer isso, tá? Tá todo mundo aprendendo, na verdade, né? E o que a gente sentiu e está sentindo muito em todos os clientes que a gente está aplicando é que as pessoas começam a falar, a ser autênticas, se expressar com mais naturalidade, não levar para o pessoal, não ficar com o coração peludo quando sai das reuniões, né? Então, assim, a gente consegue. E isso traz um alívio, gente, não é? Que você não sente isso. A gente tem visto mudanças lindas, né? Você colocou ali no LinkedIn acho que foi semana passada, né? Uma pessoa que falou, né, uma declaração ali sobre um depoimento, né, sobre como o time vai mudando, né? A gente vê essa dinâmica muito legal mudando e mudando para muito melhor, né? As pessoas se sentem ouvidas, ouvem, fica mais empático, fica feliz, né, gente? Porque que delícia você poder chegar no seu ambiente de trabalho, que você trabalha todo santo dia e ver as mesmas pessoas e você poder falar, não, essa pessoa não está falando isso para me agredir. Ela está falando isso para a gente como time ser melhor. Então, muda a dinâmica. Muda, ela está pensando em todos, não está pensando só em si. Então, isso muda muito a dinâmica. Isso tem uma perspectiva, né, na metodologia que a gente entende aqui na Mind, que a gente reflete também, né, o Lencioni traz isso, né, que as disfunções do time, e eu e a Mari já conversamos o quanto também essas disfunções estão em cada um de nós, né, nós temos essas disfunções internas.
E quando a gente reconhece que isso, a gente reflete que tem esse todo. E hoje você poder vivenciar uma equipe que você tem a segurança de falar, de poder expressar o que você tem de ideias, de necessidades ou de discordância, o que a gente vem enxergando que aí tem um pilar muito grande para a saúde mental. Um pilar muito importante como uma das causas, que as pessoas estão adoecendo porque elas não podem ser autênticas, elas não sentem segurança, elas não se sentem, né, ouvidas. E quando a Vistas, gente né? vai dando, né, desenvolvendo essas disfunções do time, o benefício disso não é só um resultado financeiro para a empresa, né? Ele é uma consequência, mas o resultado de conexão de uma equipe de verdadeira performance, que é uma equipe que confia um no outro, a gente vem enxergando assim efeitos transformadores de uma forma até que rápida, né? Porque às vezes é uma jornada de 4, 5 meses e a gente consegue ver transformações incríveis, porque o conhecimento não é a gente que dá, a gente promove, emerge isso dentro do time a partir de uma nova perspectiva. Então, eu acho bem legal. Tiago, você quer trazer uma fala? Sim, na verdade eu queria contribuir no sentido, no ambiente corporativo, essa ferramenta ela se torna muito essencial porque ela coloca todos os participantes em um estado de disponibilidade, né? Então, é um alinhamento, primeiro que tem essa questão do alinhamento, que beleza, que problema a gente precisa resolver primeiro, né? Qual que é a ordem dos problemas? E todo mundo ali na facilitação, todo mundo está disponível. Então, não tem aqui essa briga de quem está certo e quem está errado. Não, a pessoa se coloca no estado de disponibilidade. Isso, putz, isso traz diversos benefícios, né? Primeiro que todo mundo tem um espaço de fala para se expressar, né? De cada um de uma forma. Tem a escuta, que é a escutativa. E, querendo ou não, isso, com o time participando, todo mundo se sente engajado em resolver o problema. Então, isso aumenta também o engajamento entre o time, cria conexões, melhora o relacionamento entre eles e cria esse espaço, né? De cada um conseguir se expressar. Mesmo aquele que não fala tem o espaço de expressar da forma que ele quer. Então, o Action Learning, junto com as 5 disfunções, nossa, é um casamento perfeito para esses problemas organizacionais, né? De comunicação, principalmente. Perfeito, é isso aí. E aqui, né, a gente trouxe assim, algumas práticas, né, que a gente entende que quando a gente coloca as 5 disfunções, né, quando a gente vai trabalhar as 5 disfunções de um time, o que que é essencial, né? É claro que dentro de cada uma dos pilares da pirâmide, né? É, o, a gente tem várias ferramentas, como a gente falou, né? Então, às vezes, por exemplo, a confiança, ela é sempre base, né? Ela sempre vai voltar e vai ser trabalhada em todos os módulos, mas quando a gente trabalha confiança aqui, é naquele sentido que a gente falou lá no começo, né? Que é da vulnerabilidade, do se colocar à disposição, a poder pedir ajuda, é poder errar, né? E falar que errou, não ter medo de falar que errou, ser autêntico, né? Como a Erika e o Thiago trouxeram, né? Que isso é tão importante. Então, isso a gente consegue trabalhar no time quando a gente promove conversas pessoais para que eles mostrem essas vulnerabilidades de uma forma segura, né? Claro que a gente não faz isso, isso faz isso de uma forma muito cuidadosa, né? Muito e é muito importante que seja cuidadoso para que as pessoas se sintam seguras, né? Então a gente tem feito isso e a confiança a gente sempre começa a trabalhar, mas é um processo, né? Porque não é assim, né? São coisas grandes, confiança, medo do conflito, né? Qualquer coisa que comece com medo é muito grande, né, gente? Mas aí, como a gente falou, action learning. Action learning, eu acho que é a principal ferramenta que a gente usa, mas tem várias ferramentas aqui dentro também, né? E que a confiança, como a gente falou, ela é base para a gente chegar aqui. E aí a gente trabalhou, o pessoal começou a falar mais, a ser incluído, a se sentir ouvido, se sentir autêntico, colocar suas questões, as relações melhoram. Aí a gente também trabalha clareza de prazos, clareza de comprometimento, fala sobre conflito de uma forma que as pessoas possam se comprometer, se envolver e se comprometer para que ali
daquela reunião ou daquele projeto todo, saibam o que está acontecendo, saibam qual que é o sucesso daquela equipe e se comprometam com aquilo. Então, a clareza é muito importante. Aí a gente tem vários frameworks de tomada de decisão, aí cada estilo, segmento de empresa ou estilo de equipe, né, precisa de um tipo. A gente não vai falar numa empresa, numa indústria, dos mesmos frameworks que a gente fala numa empresa de tecnologia ou numa startup, né? Cada cliente vai ter o seu jeitão de ver isso, né? De ter os seus frameworks e de chegar nos resultados, que a gente trabalha muito também o sonho coletivo, né? Que é como que esse time quer se ver lá na frente, porque resultado não é só um indicador, né, gente? A gente sabe que, tudo bem, a gente vai entregar o EBITDA, vai entregar as vendas, vai entregar, sei lá, os meus indicadores, mas como que eu vou fazer isso, né? Em que equipe? Em que estado de ânimo e com que energia, né? Isso faz toda a diferença. Tanto na vida da gente, porque não existe vida pessoal e vida profissional, né? Existe vida. Então, se você tem uma vida ali massacrante, que você não consegue ser autêntico no trabalho, quando você chega na sua casa, ou quando você vai se encontrar com seus amigos ou com a sua família, enfim, com as pessoas queridas, você não vai estar bem. Você vai estar com a cabeça cheia de pressão, com raiva, não se sentindo pertencendo. Agora, quando você vai amenizando essas disfunções e quando o time vai ficando mais funcional, você vai vendo as pessoas se engajando. Por isso que traz segurança psicológica e engajamento, porque é gostoso, né? Quem aí já teve a oportunidade de trabalhar num time que, tipo, a gente brinca, né? Dá o sangue pelo time. Eu fico aqui por causa do meu líder, ou eu tô aqui porque essa equipe é muito boa, é muito gostoso trabalhar aqui. É raro. Hoje em dia é raro ouvir isso, não é? Mas eu já tive isso na minha vida. Eu já tive isso com a minha equipe e com líderes também. E já tive né, o contrário, né? Já trabalhei em equipes super disfuncionais. Então, quando você vive essas diferenças, é fácil de entender, né? Então, e a gente se compromete, né? Eu gosto muito dessa frase. Quer falar sobre ela, Érica? Sim, está chegando no fim aqui do nosso encontro e essa frase ela tem essa potência de trazer um olhar do Lencioni, né? Que é, afinal, então, o que que é uma equipe comprometida? E ele diz que uma equipe comprometida toma decisões claras e firmes. E pelo que nós entendemos, né, desse processo evolutivo dentro dessa pirâmide que é sistêmica, para eu tomar decisões claras e firmes, eu preciso ter confiança e coragem, né, de encarar as conversas difíceis. Que mesmo diante da incerteza, vai agir com esse alinhamento e confiança. Então, elas se emergem, né, elas se conectam. Então, eu vejo que uma equipe comprometida, né, como você disse, eu também já tive isso, e realmente é muito transformador quando você está num time onde você tem mais do que pessoas ali trabalhando, tem pessoas com sonhando o mesmo sonho, amigos às vezes, ou pessoas que a gente gosta, ou às vezes pessoas que você sabe que está ali em prol de algo. Eu, aqui nós, enquanto empresa que tem esse foco, né, de conectar o desenvolvimento humano, a trazer o comprometimento, a confiança, o medo do conflito, assumir seus prazos, a gente entende que essa pirâmide é um potencial da gente regenerar as empresas e regenerar as organizações, né? Então, eu agradeço, Mari, profundamente teu ensinamento, o que você trouxe. Eu espero que todo mundo que passou pelo YouTube, pela Mari que está aqui, quem vai assistir depois, possa refletir sobre essas potencialidades que temos quando acertamos e colocamos as ferramentas corretas para o desenvolvimento de um time. Às vezes a gente até brinca aqui, né? Ficar investindo em treinamentos intermináveis, mas as pessoas não passam pela experiência, não fazem reflexão sobre os seus próprios desafios e pelo nosso aprendizado isso não altera nada. Então, para quem depois assistir esse encontro,
Deixa aí no chat o que foi marcante para você, o que vocês vão levar para o seu dia, o que te atravessou, o que você vai levar para a sua reflexão. E aqui também, né, o que ficou para vocês, que bom, fico feliz, Amaury, que tem aí te atravessado, porque esse aprendizado a gente entende que não pode ficar só com a gente ou nos nossos mundos, e que essa é uma grande tecnologia capaz de uma forma rápida, mas profunda, transformar a mentalidade aí das pessoas. Então, sigam a OnMind. Hoje a gente tem essa solução de Action Learning dentro das organizações, das 5 disfunções, que são estruturas que libertam, né, que não gera dependência da gente, e sim que liberta uma estrutura que liberta as mentes, e uma vez que essas lideranças entendem como que funciona isso, a gente consegue enxergar um efeito assim de onda acontecendo dentro das equipes. Então, muito obrigada, Mari, pela disponibilidade, por essa aula incrível, por trazer esse futuro possível, futuros novos conscientes, essa tecnologia que, né, tão refinada, e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar com esse encontro. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos juntos, né? Vamos trabalhando em colaboração, e a gente gosta muito quando quem assistir tiver a fim de vir junto, entre em contato com a gente para a gente fazer trabalhos lindos aí de transformação com as equipes, né? Estamos aqui esperando vocês para entrar aí também na sua empresa e fazer essas transformações que a gente já está vendo acontecer, que são lindas, né? Acho que uma próxima live a gente pode chamar um cliente para falar de um case aqui. O Com pessoal vai gostar, certeza. né? Muito bom. Ti, quer fazer o fechamento? Na verdade, acho que é só reforçar essa mensagem, né? A gente está entrando nas organizações aí com uma proposta diferente, uma proposta regenerativa, de regenerar os ambientes, os times, né? A liderança, porque a gente acredita que a gente pode sim trabalhar, a gente pode sim ter saúde mental, pode ter propósito, e toda essa metodologia que a gente traz quebra realmente paradigma, ela vem para desestabilizar essa estrutura, né? Que é desgastante, a gente vê muita a troca de pessoal de empresa e sempre acaba caindo no mesmo ambiente. Por quê? Porque os ambientes já estão consolidados, ser daquela forma industrial, fria, né? E a gente entra com uma proposta diferente de trazer essa humanidade, de trazer essa organização, claridade mental e a regeneração, que é a saúde mental, o bem-estar das pessoas nos times. É isso aí. Gratidão, Mariana. Gratidão, Érica. Gratidão, gratidão, Amari. Gratidão a todos que Gratidão, Maria, por ter estiveram, todos que vão participado. passar. E um beijo para vocês. Até a próxima. Até É... mais. Tchau, tchau.